Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha para ela. Olhou? Agora olha para a pessoa que está do outro lado. Você olhando para ela assim, o que você pensa? Será que ela sabe do que aconteceu nesses últimos dias? Olha mais uma vez aí para ela. Pergunta para ela: você sabe do que aconteceu? Pergunta para a pessoa do outro lado: ei, você sabe aí o que aconteceu? Sabe? Vamos contar uns para os outros? Quem é que ressuscitou? Vamos contar para essa pessoa? Olha para ela aí com um sorriso bem bonito e fala para ela: Jesus ressuscitou! Conta para a pessoa do outro lado: Jesus ressuscitou! Aleluia! Ele ressuscitou! Amém! Vamos aplaudir o nosso Senhor vivo, ressuscitado, que age na nossa vida. E se Jesus ressuscitou, então a nossa fé, ela é viva. Se Jesus ressuscitou, a nossa fé, ela é viva. Põe a mão no seu coração. Fala comigo assim: Senhor Jesus, pela sua ressurreição, pela sua vitória, eu quero, Senhor, que a minha fé seja viva. Dá-me, Senhor, uma fé viva para realizar as obras que o Senhor realizou. Amém. E é justamente sobre esse primeiro ponto da nossa oração que eu quero falar com você. Jesus ressuscitou, Ele está no meio de nós. E Ele está vivo, agindo poderosamente no nosso meio. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós então temos esta esperança de que aquilo que eu necessito, Jesus vai realizar na minha vida. Diga mais uma vez comigo: aquilo que eu necessito, eu creio, eu tenho esperança que Jesus ressuscitado vai realizar na minha vida. Estaria ótimo se nossa oração parasse aqui. Nessa certeza de que Jesus está vivo, de que Ele pode realizar o que Ele quer na nossa vida. Não há impossível para Deus. Hoje de manhã nós vimos de casa para o trabalho. Antes de chegarmos no trabalho, a gente passa na escola, ali no Instituto Canção Nova, para deixar as crianças. Começamos a nossa oração da manhã, entregando o nosso dia em família, entregando tudo aquilo que nós iríamos viver, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, nas mãos de Nossa Senhora da Providência. Rezamos, apresentamos as nossas intenções para esse dia. A Maria Clara apresentou aquilo que ela deseja nesse dia. O Gabriel apresentou aquilo que ele deseja nesse dia. E é uma coisa das coisas mais simples, daquilo que é maior. Porque daí os pais deles começaram a apresentar as necessidades desse dia. Rezamos, entregamos nas mãos do nosso Senhor. E eu disse assim para as crianças: aquilo que a sua mãe quer é um grande milagre. Mas nós cremos que Jesus pode realizar. Amém, amém. Não importa se é pequeno. Não importa. O Gabriel pediu um pacotinho de figurinha daquela da Copa. Nós pedimos algo bem maior para nosso Senhor. E não importa se é material, se é espiritual, se é físico. O impossível, nosso Senhor pode realizar. Por quê? Porque Ele está... Ave Maria. Porque Ele está... Fala de novo para a pessoa que está do seu lado: Jesus está... Jesus está... Isso mesmo. Agora, isso que você está fazendo com o seu irmão do lado do outro, é onde eu quero chegar com você nessa pregação. Porque nosso Senhor sabe tudo o que você precisa. Mesmo quando você faz como nós fizemos hoje de manhã, de rezar e apresentar a Ele
as nossas intenções, mesmo quando você não fala, Jesus que está vivo, Ele vê tudo, e sabe tudo, e pode tudo. Não há impossível para Deus. Porém, nosso Senhor escolheu a mim e a você para realizar uma missão um pouco maior. Que missão é essa? Fala de novo para a pessoa que você acabou de dizer. Jesus está vivo. Nosso Senhor escolheu a mim e a você para sermos testemunhas desta ressurreição, para sermos aquele que leva esta ressurreição de Jesus a outras pessoas. Se você trouxe a sua Bíblia, pega comigo, por favor, aquilo que foi a nossa primeira leitura de ontem, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 3, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro olhou nos olhos, como também João, e lhe disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse assim: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente, e os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvou a Deus, pois reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que tinha acontecido. Palavra do Senhor. Ontem a liturgia apresentou esta leitura para mim e para você. E ontem eu fiquei muito mexido com esta palavra. Esta palavra, ela causou em mim, na minha vida, um impacto muito grande. Porque eu já venho compreendendo e experimentando que Jesus está vivo. Já venho compreendendo e experimentando na minha vida a ação maravilhosa do Senhor. Porém, o próprio Senhor ontem me levou a compreender que Ele não me quer mais somente como aquele paralítico que experimenta os milagres do Senhor, mas Ele me chama a ser como Pedro e João. De ser testemunha desta ressurreição, sim, mas também de ser apóstolo, de ser ministro, de ser aquele que realiza com o Senhor, que realiza no nome do Senhor as obras que o povo de Deus precisa. Porque é bem verdade que nos nossos dias de hoje existem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que ficam na porta do templo, que não entram para dentro do templo, que ficam ali sentados contemplando as suas necessidades e estendendo a mão para as pessoas e pedindo as esmolas, pedindo as sobras, pedindo aquilo que ela julga ser o necessário para que se viva aquele dia somente. Muitas vezes eu e você estamos na mesma condição. A gente tem a oportunidade de entrar dentro do templo, de se encontrar com Jesus,
e de permitir que o Senhor realize em nós esta obra maravilhosa, mas as pessoas que nos acompanham só nos levam até a porta do templo e nos indicam o caminho das esmolas. Aquilo que aquele paralítico precisava era muito maior do que somente voltar a andar. Ele compreendia que ele era um aleijado, então que ele precisava de esmolas para comprar comida, porque ele não teria como trabalhar. Porém, aquilo que Deus queria fazer na vida dele era muito maior. Deus queria curar em primeiro lugar o coração dele. Nosso Senhor queria fazer com que ele entrasse dentro do templo e se encontrasse com aquele Jesus que está vivo. E é esse Jesus que está vivo hoje, agora, e que milhares e milhares e milhares de paralíticos precisam mais uma vez se encontrar com Ele. E talvez esse paralítico que eu estou falando está aí do seu lado. Olha mais uma vez para quem está do seu lado aí. Cutuca ele e fala assim: ei, será que é você o paralítico? Cutuca a pessoa que está do outro lado. Ei, Micaele, será que é você a paralítica? Será que essa pessoa que está ao seu lado não é a pessoa que está aí esperando para conseguir entrar dentro do templo e se encontrar com Jesus? Será que essa pessoa que está aí do seu lado, está do seu lado na sua casa, na sua família, está do seu lado na sua paróquia, na sua pastoral, está do seu lado aí no seu grupo de oração, está do seu lado aí no seu trabalho, sentado nessa mesinha do lado? Isso mesmo, você que está aí acompanhando pelo computador, com seu fonezinho, dá uma olhadinha de rabo de olho aí para a pessoa que está do seu lado, seu colega de trabalho. Será que não é ele o paralítico? Que está nessa condição de não conseguir entrar no templo, de estar nessa condição de olhar somente para as pernas que não andam e não conseguem trabalhar, então precisa mendigar para receber o alimento daquele dia. Outro detalhe: todos os dias existia pessoas que levavam aquele paralítico até a porta do templo. Ótimo! Pessoas que fazem uma caridade. Talvez seja o nosso caso. Ô, meu irmãozinho, como é que é o nome do senhor? O mais fé aí? Como? Fernando, eu vou rezar por você, viu? Fique triste não, vai dar certo. Eu vou rezar por você. A senhora do Jesus Misericordioso, como é que a senhora chama? Eliane? Eliane, não se desespere. Eu vou rezar com você. Tá? Vai dar certo, eu vou rezar, vamos junto. Todos os dias nós encontramos pessoas que nos levam até o templo. E é maravilhoso ter pessoas assim, porque senão, coitado desse paralítico, tinha morrido de fome. As pessoas levam até o templo. É uma forma de caridade, mas é uma caridade parcial. Porque nós podemos ir além, como Pedro e João foram. Diga comigo: eu quero, Senhor, ir além, como Pedro e João. Eu quero, Senhor, mais do que levar os paralíticos até a porta do templo. Eu quero ser como Pedro e João. Amém. Existem outras pessoas que passavam ali pelo templo e que davam as esmolas. O que é uma esmola? Normalmente a esmola é aquela moedinha que está sobrando no seu bolso. Normalmente a esmola é aquilo que me sobra. Quando eu dou um prato de comida para a pessoa, estou dando daquilo que está sobrando. Quando eu vou lá e ofereço aquele quilo de arroz para os vicentinos fazerem as cestas básicas e entregar para os pobres, eu estou dando daquilo que está me sobrando em casa. Normalmente é assim. Muitas e muitas pessoas também dão daquilo até que quase não tem para repartir. Mas via de regra a esmola é o que sobra. Então muitas pessoas, provavelmente como sabiam que todos os dias aquele paralítico estavam lá, já levavam 2 moedinhas. Uma para integrar no templo e a outra para dar para o paralítico. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença para a gente cumprir o que nós acabamos de rezar. O que acabamos de rezar? Senhor, eu quero ser igual a quem? A Pedro e a...
Então nós vamos entender essa diferença, porque muitas pessoas passavam ali por aquele paralítico, mas simplesmente davam a esmola. Estavam errados? Não, de jeito nenhum. Estão fazendo uma obra de caridade. Mas reza comigo mais uma vez: Senhor Jesus, o Senhor está vivo e ressuscitado. E eu quero, Senhor, fazer mais do que somente dar a esmola. Eu quero, Senhor, ser como Pedro e João. Eu quero ir além. Amém. Porque aquelas pessoas faziam a obra de caridade. O paralítico estava lá. Chega aí, bro. É tu mesmo, hein? Senta aqui no chão, por favor. Infelizmente, eu não tenho nenhuma moeda para dar, né? Mas tudo bem. Alguém tem uma moeda aí? Não. Então, vamos lá. As pessoas estavam ali passando e o paralítico estava aonde? Na porta do templo. As pessoas iam para o... Então elas passavam ali e faziam o quê? Percebeu o gesto? A caridade foi feita? Foi, porque deu de coração, mas passou e fez o quê? Aí agora nós vamos entender a que eu e você somos chamados. Porque então, vem, quem é que vem agora? Pedro e João. E a palavra diz que o paralítico fez o quê? Olhou para quem estava vindo. E provavelmente ele olhava para todas as pessoas que estavam vindo. E se ele estava ali todos os dias ele conhecia quem ia ali no templo. E de repente ele vê que vem duas pessoas. E que ele já sabia que essas pessoas andavam com quem? Com Jesus. E ele já sabia que essas duas pessoas eram apóstolos de Jesus. Quem está lá na sua paróquia sabe ou não sabe que você é de Deus? Sabe! Quem está lá no seu trabalho sabe ou não sabe que você vai à missa? Sabe! Quem está lá onde você participa, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua paróquia, aonde quer que você vá, eles sabem ou não sabem que você é católico? Sabem! Quando eles olham para você, eles olham para quem? Olham para um cristão. E eu abro o leque porque eu sei que também nesse momento nós comunicamos, nós falamos desta alegria do Evangelho com tantos irmãos evangélicos, tantos irmãos separados, mas que professam a mesma fé que a gente. Então eles olham para nós e olham para os cristãos e o que eles esperam de nós. O que se espera de mim? Quando ele olha para mim, o que ele está esperando de mim? Quando olham para você, o que estão esperando de você? Que nós sejamos outro Cristo. Porque se Jesus está vivo, e Jesus está vivo dentro de mim, eu preciso levar Jesus às pessoas. Não me basta somente dar a esmola. E a leitura segue dizendo que o paralítico olhou. E Pedro então vem, o que ele faz? Ele para e olha para o paralítico. E a palavra diz que Pedro olhou fixamente nos olhos do paralítico. E então o que aconteceu? Quem estava do lado de Pedro? E o que João fez? Ele olhou também para o paralítico. E o paralítico então pensou: eles vão me dar alguma coisa. Porém o paralítico, há muitos anos ele ia no templo na condição de aleijado e pensava que a vida dele se resumia em ganhar o alimento de cada dia. Mas o coração do paralítico desejava algo muito maior, porém ele não conseguia entender isso por causa do tamanho da ferida que estava dentro dele, de abandono, de solidão, de desprezo, de rejeição. E quantas vezes nós nos sentimos assim, abandonados, rejeitados?
Olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diz: você não é abandonado por Deus. Você nunca foi abandonado por Deus. Você nunca será abandonado por Deus. Porque quando Pedro olhou para o paralítico, muito mais do que ver as pernas entrevadas do paralítico, Pedro, olhando nos olhos do paralítico, viu o coração do paralítico. E viu que aquilo que o paralítico esperava ganhar de Pedro não era de verdade o que ele precisava. Então o que acontece? Pedro olha para o paralítico que está com a mão direita estendida para ele, que está pedindo a esmola. Pedro, e providencialmente, eu estou igual Pedro, né? Não tem nenhuma moedinha. Pedro olha para ele e fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, esse é o segundo ponto, que nós vamos trabalhar ponto a ponto. Depois que Pedro olha, Pedro faz o quê? Teoseia, Pedro toca. Pedro toca o paralítico. E Pedro completa a frase: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aí acontece um milagre que mudou a vida daquele homem, muda a sua vida e muda a minha vida. São 3 pontos, meus irmãos: olhar, tocar e dar o que tem no coração. É a isso que nós somos chamados por Jesus para este tempo. Graças a Deus, para os dias de hoje, nós já temos pessoas que já estão fazendo isso e nós já sabemos. Tem um certo senhor que usa uma batina branca, que mora ali pertinho no Vaticano, que tem feito isso todos os dias. Tem olhado para as pessoas, tem tocado nas pessoas e tem dado o que ele tem no coração. Esse homem é o Papa Francisco. Porém, eu estou na Canção Nova há 19 anos. Eu estou na Canção Nova há 19 anos. E há 19 anos eu vejo, experimento na minha vida e sou testemunha de que o Monsenhor Jonas Abib olha as pessoas, toca nas pessoas e dá o que ele tem no coração. Existem pessoas no nosso meio que já estão vivendo isso que eu e você precisamos viver. A dor maior daquele paralítico não era chegar ao fim do dia e contar quantas moedas ele tinha. A dor maior daquele paralítico era saber quantas pessoas passaram por ele e não o enxergaram, não o viram. E é por isso que nossa humanidade hoje, ela é tão carente, tão necessitada de amor, porque nós não nos olhamos mais. Faça um exercício agora. Mesmo você que está me acompanhando à distância, fecha um pouquinho os seus olhos. Propositalmente, nesta pregação, eu te pedi para olhar para a pessoa que está do seu lado direito e esquerdo várias vezes, sem abrir o olho. Não abra o seu olho. Tenta lembrar quem é que está do seu lado. Como é que ela está? Que roupa que ela está usando? Qual é a cor dos olhos dela? Qual a cor do cabelo dela? Tem cabelo? Não tem cabelo? Está de óculos? Sem óculos? Muitos de nós não conseguimos lembrar dessa pessoa que nós acabamos de olhar. Abre o seu olho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Agora olha para valer. Observa essa pessoa. Infelizmente, nós não enxergamos mais uns aos outros. E o que é mais triste, nós não enxergamos mais as pessoas que estão dentro da nossa casa. Nós nos perdemos com tantas coisas para fazer,
com tantas coisas para resolver. Chegamos em casa e levamos o nosso trabalho junto para casa. Chegamos em casa e levamos toda a nossa preocupação para casa, que nós não nos enxergamos mais. E as pessoas que estão dentro da nossa casa estão clamando o nosso olhar, e a gente não os vê. A gente não se enxerga mais. E aí você sai de dentro da sua casa, vai no seu trabalho, vai na sua pastoral, vai no seu grupo de oração, vai na sua paróquia, vai nos ambientes onde você frequenta, e você vai chegando à mesma conclusão: nós não nos vemos mais. Então, gente, nós precisamos dar uma parada e voltar a enxergar quem está do nosso lado. Um dos jovens que se confessou com o Papa Francisco nessa Semana Santa, e como eu desejei profundamente ser um desses jovens, mas não fui. Terminou, fizeram uma entrevista com esses jovens, e um deles disse assim: o olhar dele é como se olhasse a minha alma. Em outras palavras, foi isso que o jovem quis dizer. O olhar do Papa é como se olhasse a minha alma. Como é o seu olhar? Como é o meu olhar? Eu fiquei me fazendo esta pergunta ontem. Quando eu olho para as pessoas, o que eu vejo? Quando as pessoas recebem o meu olhar, por quem elas se sentem olhadas? Porque a medida, ela é alta. As pessoas, quando se encontram comigo, elas precisam receber o olhar de Jesus. Então eu preciso aprender de Jesus como olhar as pessoas. Eu preciso estar olhando as pessoas como Jesus olha. Como é que Jesus te olha? Te olha com amor. Como é que Jesus olha para você? Ele olha com compaixão. Como é que Jesus olha para você? Ele olha atento às suas necessidades. Como é que Jesus te vê? Ele te vê como filho amado de Deus. Como é que Jesus está olhando para você agora, como alguém que necessita da salvação? Esse é o olhar de Jesus. Jesus não nos olha com um olhar de condenação. Jesus não nos olha com um olhar de reprovação. Jesus não nos olha com um olhar de quem pode ficar para depois. Não, não, não e não. Jesus nunca olha para ninguém como se essa pessoa pudesse ficar para depois. Para Jesus existe um único olhar, o olhar do agora. Nesse momento eu sou único diante do olhar de Jesus. Ele está olhando para mim como se não existisse mais ninguém na face da terra. E se eu chamasse todos os meus irmãos de comunidade aqui agora, desde o pré-discípulo que está chegando lá em Lavrinhas, até o mais antigo da Canção Nova, que é a Luzia Santiago, todos nós diríamos a mesma coisa quando nós nos encontramos com o Monsenhor Jonas Abib, e ele nos olha, é um olhar único, parece que não existe mais ninguém, mesmo que você esteja numa multidão. Quando ele te olha, é o olhar de Jesus te enxergando, porque você é único. Essa é a nossa medida. Então percebe o quanto eu preciso dizer, e diga comigo: Senhor Jesus, abra os meus olhos, para que eu possa olhar os meus irmãos com os teus olhos, o teu olhar de amor, o teu olhar de compaixão, o teu olhar de salvação. Senhor, que eu veja com os teus olhos. Amém. Portanto, é preciso purificar. Pedro olhou com amor. Pedro olhou com amor. Quantas vezes nós não olhamos com amor quem está ao nosso lado? Quantas vezes?
Eu me recordo, numa das vezes que eu estava trabalhando aqui na acolhida, era de madrugada, chegaram algumas pessoas para fazer o camping. E muitas coisas estavam irregulares. E nós fomos conversando, e a pessoa se alterando, e a pessoa gritando comigo. E num momento da conversa ela falou assim: eu quero que você vá para o quinto dos infernos. Eu fiz o sinal da cruz, falei: eu não vou não, senhora, meu lugar é no céu. Eu renuncio a essa praga que a senhora está me jogando. Mas por que eu trouxe essa circunstância? Porque não é só quando você está lá na sua paróquia que aparece aquele bêbado que entra dentro da igreja no meio da missa. Já aconteceu isso na sua paróquia? Já. Sabe aquele jovem que todo mundo sabe que ele é drogado e ele chega ali na porta da sua igreja pedindo um dinheirinho para comer, mas você sabe que ele não vai comer, que ele vai usar droga? Quando chega aquela garota de programa, quando chega aquele homem adúltero, aquela mulher adúltera, e quantas situações do dia a dia da nossa paróquia que nós conhecemos. Como é que você olha para essa pessoa? Com o mesmo olhar que tantos olharam para aquele paralítico? Se foi até o dia de hoje, não importa. Porque o olhar de Jesus é agora sobre você e dizendo: olhe para essas pessoas de uma forma diferente, olhe para essas pessoas como eu as olho. Foi a experiência que eu vivi quando essa senhora me mandou para o quinto dos infernos. Eu olhei para ela como Jesus olharia para ela. Ela estava errada de me xingar? Estava, mas ela tinha as razões dela estar brava. Paz. Ah, que lindo, né, Lúcia? É tão santinho. Não, eu falei de uma vez que deu certo, e se eu pudesse eu falar para vocês inúmeras vezes que deu errado, que eu não olhei para as pessoas com esse olhar. Não olhei. Então, meus irmãos, nós estamos, mesmo nível. Eu e você estamos recebendo a mesma mensagem do Senhor. Olhe para as pessoas como eu as olho. Por quê? Porque depois que nós olhamos para essas pessoas, nós precisamos ter a coragem de tocar nessas pessoas. E o Papa Francisco tem nos catequizado sobre essa cultura do encontro, de sair de onde nós estamos e ir ao encontro das pessoas, e de promover com essas pessoas um encontro cristão, de promover essas pessoas um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem corpo, o meu. Não é um Jesus Cristo abstrato, não é um Jesus Cristo dos livros, das teologias, das filosofias, não é um Jesus Cristo acadêmico, não é um Jesus Cristo somente da Eucaristia, porque nós temos que ir ao encontro das pessoas que estão muito longe desta Eucaristia e precisam se encontrar com a Eucaristia viva, que também sou eu. Não estou falando nenhuma heresia, estou colocando a minha vida e a sua vida centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de ir ao Cristo, vamos ao Cristo. Como daqui a pouco nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento aqui, mas quando a gente vem aqui, comunga esse Jesus que está em nós, que habita em nós, eu tenho a obrigação de tudo na minha vida refletir esse Jesus Cristo que eu comungo. Portanto, eu tenho que ir ao encontro dessas pessoas e ser a mão de Cristo para essa pessoa, dizendo para ela: levanta-te e anda. Preciso ter a coragem de ir nas periferias da vida. E quando eu estou falando de periferia, não estou falando só daquele bairro pobre da sua cidade, não, porque tem muita gente em mansões que estão na periferia da alma. Entenda como periferia aquela pessoa que está vivendo na pobreza de Cristo, de uma vida sem a presença de Jesus, dos paralíticos e tantos outros que nós precisamos ir oferecer a nossa mão e tocar.
Mas o nosso toque, gente, não pode ser o nosso toque. Precisa ser o toque de Jesus. Então, eu preciso ir me desfazendo do que é meu. Não pode ter malícia no meu toque. Porque eu não vou tocar somente nos homens. Eu também vou tocar em mulheres. E não pode ser somente um homem tocando numa mulher. Tem que ser Jesus. E para as mulheres a mesma coisa, não vão tocar somente em mulheres. Vão tocar também em homens. E precisa ser o toque de Jesus. Portanto, é preciso uma conversão de mente. É preciso uma purificação interior para que eu possa oferecer o próprio Senhor na hora de abraçar. Porque quantas pessoas são curadas do desamor com um simples abraço? Quantas pessoas são curadas do desamor com um aperto de mão? Quantas pessoas precisam de uma experiência de acolhimento, que quando você chega com um pacotinho de arroz, você entrega o pacotinho de arroz, você entrega a esmola, mas você dá o mais importante, que é o abraço. Só que é abraçar aquela pessoa que está fedida, que há muito tempo não toma banho. É abraçar aquela pessoa que está no hospital, a pele e o osso, desenganada dos médicos. Não é abraçar só os bonitinhos. E nessa hora não dá para oferecer o meu toque. Quando perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, de uma forma muito irônica, quanto valia o trabalho dela, o repórter disse assim: Madre Teresa, eu não faria o que você faz nem por $1 milhão. Ela virou para o repórter e disse: eu também não. Eu faço por amor a Cristo. Quando nós vamos tocar as pessoas, nós não vamos tocar pelos nossos próprios interesses. Portanto, não dá para ir ao encontro das pessoas para saciar os nossos interesses. Não dá para eu ligar para aquela pessoa: oi meu amigo, você está bom? Quanto tempo? Não sei o quê. Só porque eu sei que quando terminar a ligação, ele vai depositar R$100 na minha conta. Isso é charlatanismo e não cristianismo. Não dá para você ir visitar aquele pobre, porque você sabe que lá na Legião de Maria, quando você voltar e disser, ai que belezinha, fui lá na casa da Dona Maria, visitei ela tão pobrezinha e levei aquele quilinho de arroz para ela, aí todo mundo lá na Legião de Maria vai bater palma para você e dizer: nossa, você é tão caridosa. Se converta. Não dá para cuidar dos outros por causa dos nossos próprios interesses. Eu não estou tocando as pessoas por Jesus e nem sendo Jesus para elas. Eu estou fazendo por mim mesmo. Eu estou tocando as pessoas com as minhas próprias mãos. E isso não vai levantar paralítico nenhum. Quando você for ao encontro, e você só tem essa opção, ir ao encontro. Vá, mas seja Jesus. Reza comigo: Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, que eu possa tocar as pessoas com o seu toque de amor, de transformação, de ressurreição. Usa das minhas mãos para curar as pessoas. Sim, Senhor, da cura física, a cura interior. Usa das minhas mãos para tocar as pessoas. Amém. Porém, essas duas coisas são muito importantes.
Mas tem uma terceira coisa, que é o fundamental. A palavra diz, versículo 6, pega aí na sua Bíblia, versículo 6. Lê bem alto para mim o que está escrito aí no versículo 6, por favor. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu vou lendo e você vai repetindo depois de mim. Não tenho. Olha para ela, hein? Toca nela. Não tenho. Nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém. O que é o mais importante? Olha que bonito. Muito bem. Vocês não tiveram a oportunidade de ver, mas eu vi. Parabéns para vocês duas. Mostra para todo mundo que vocês fizeram assim que vocês proclamaram. Vamos aplaudir as nossas irmãs, porque elas já entenderam tudo. O mais importante, o fundamental é dar às pessoas tudo o que eu tenho. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu te... O que Pedro e João tinham no coração. Jesus. Dentro do coração de Pedro e João só tinha espaço para uma pessoa. Quem era esta pessoa? Quem era esta pessoa? Quem é a única pessoa que deve ocupar todo o seu coração? Quem é que deve tomar conta da sua vida? Com quem você se deve parecer? A quem você deve dar às pessoas? É Jesus. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Gente, no coração de Pedro não tinha mais nada. Pedro já tinha entregado tudo para Jesus. Tudo. Parece o Padre Jonas, né? Nada me restou, tudo te entreguei. Lembra? É óbvio que eu não vou me atrever a cantar, podem ficar sossegados. Pedro entregou-se por inteiro a Jesus. Nada em Pedro era mais só de Pedro. Já era Pedro, Jesus, Jesus, Pedro. E como eu desejo, no mais profundo da minha alma, que a minha vida também seja assim. Lúcio Jesus, Jesus Lúcio. Como é seu nome? Hã? Deu amnésia, não lembro mais o seu nome? Já é Jesus, parabéns! Como é seu nome? Hã? E o seu nome completo então ficaria? Ah, parabéns para vocês! É isso mesmo! Nós precisamos configurar a nossa vida, a vida de Jesus. Aí, como diria um ditado lá da minha terra no Goiás, é aí que a porca torce o rabo. Porque daí não tem mais espaço para a minha vida ter o que é meu. O meu egoísmo, a minha raiva, o meu ressentimento.
Porque quando a gente fala assim, não ter o que é meu, a gente pensa, nossa, vou ter que renunciar aos meus sonhos, os meus planos, os meus bens. Gente, isso aí Deus está chamando pessoas mais específicas. Deus está te chamando a algo muito mais profundo, que é renunciar às obras da carne, é renunciar ao pecado, é renunciar ao mal. Dentro do nosso coração não dá para a gente viver com o mal no coração, rezando o mal e rezando pelo mal das pessoas, guardando a mágoa, o ressentimento. No nosso coração não dá para a gente ficar cultivando a fofoca, de ficar falando mal dos outros, de ficar inventando coisas dos outros. Porque você já observou que quem conta um conto aumenta um ponto? Não é? Você fala, nossa, mas a pessoa fez isso também. Não dá, gente. Não dá, porque na hora que eu encontrar o paralítico, eu tenho que dizer, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Você vai dar o quê? A fofoca? Você vai dar o quê? O ressentimento? Você vai dar o quê? A amargura? A mágoa? O que você vai dar para a pessoa? O que você tem dentro do seu coração? Porque, gente, aquele paralítico, ele precisava andar. Aquele paralítico precisava se sentir amado por Deus. Aquele paralítico precisava ser curado física e interiormente. E se Pedro oferecesse dele mesmo, nada iria acontecer. O que está na sua vida hoje que não pertence a Jesus? Gente, vamos ser sinceros? É muito mais fácil para as mulheres abrirem a porta do armário da cozinha, pegar ali, fazer um arrastão, arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, milho, monta uma cesta desse tamanho e leva ali e dá para a pessoa que ela nunca viu, do que uma mulher desligar a televisão na hora da novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, sei lá quantas horas de novela tem. E quando eu estou falando de mulher, eu estou falando da minha mãe também. E eu estou rezando para que ela esteja me ouvindo agora e pense assim, nossa, ele falou de mim que estou assistindo novela. Eu falei mesmo, mãe. Porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei para minha mãe parar de assistir novela. É uma luta. Agora vamos entender, se Jesus estivesse aqui do meu ladinho agora, e eu falar assim, Jesus, diga para mim aí, o que você acha da novela? O que você acha que Jesus ia dizer para você? Jesus, você acha que ela deve continuar assistindo novela ou tem que parar de assistir novela? O que você acha que Jesus ia dizer para você? Então se você sabe, por que você não faz? Dá para entender? Eu usei um exemplo simples, mas para te falar de uma coisa tão profunda dentro de nós, que na hora que é para a gente deixar de ser a gente mesmo, para a gente ser outro Cristo, a gente não vive isso com responsabilidade, a gente não vive isso com seriedade, a gente não vive isso com essa consciência que Pedro e João tinham, que na porta da igreja tem um paralítico te esperando, para ouvir a sua voz, experimentar o seu toque e o seu olhar, para levantar, andar e entrar dentro do templo e louvar a Deus. Nós precisamos ter esta coragem de não ser mais a gente mesmo. São Paulo veio pouquinho depois de Pedro. Pedro viu Jesus. Pedro abraçou Jesus. Pedro caminhou com Jesus.
Pedro foi na barquinha com Jesus e andou até nas águas. Os 3 anos de vida pública de Jesus, Pedro estava ali. Talvez então eu e você possamos pensar, para Pedro foi fácil, ele estava lá com Jesus. Mas São Paulo, que veio depois de Cristo, né? Que já estava ressuscitado, ou seja, igualzinho a você e a mim, São Paulo escreveu lá: já não sou mais eu que vivo, Como é que é mesmo que São Paulo escreveu? Se São Paulo escreveu isso, ele está dizendo para mim e para você, é possível ser um outro Cristo na face da terra, mesmo sem ter feito a experiência que Pedro fez, de ter visto Jesus com os próprios olhos. Porque o único Jesus que eu e você vemos é o Jesus da Eucaristia. Loucura para muitos na face da terra, quando nós proclamamos que ali está Jesus. Mas aquele Jesus que está lá, é o mesmo que olhou nos olhos de Pedro, e olha nos nossos olhos no dia de hoje, e faz esse convite, para que eu e você também proclamemos com a nossa própria vida: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente na casinha do áudio? Quantos? Tem 4 lá dentro. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só aqui no palco. 13 paralíticos, esperando o meu olhar, o meu toque e a minha palavra, dizendo: Juliana, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Para mim, só nesse palco, são 13. Para você, são quantos? Agora, nesse exato momento, já tem 2. Um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo. Olha mais uma vez para ele, com o olhar de Jesus. Dá a mão para ele, a mão de Jesus. E diz para ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho. Agora para um pouquinho e pensa, o que você tem dentro do seu coração? O que eu tenho, repete, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Levantemos todos nós. Abraça essa pessoa que está na sua esquerda, na sua direita. Essa experiência que nós acabamos de viver, ela precisa ser continuada quando voltarmos para a nossa família, quando voltarmos para o nosso trabalho, quando voltarmos para o nosso dia a dia. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Erga os seus braços e reza comigo assim: Senhor Jesus, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Ressuscitado. Ressuscitado. Está aqui. Está aqui. Agora. Comigo. E eu te peço, Senhor. Faz de mim. Um outro Cristo. Que eu também. Possa dizer. Como São Paulo. Já não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Dá-me a graça, Senhor. De ter o teu olhar. De ter o teu toque. E de ter o meu coração. Igual ao teu. Amém. Amém. Louvado seja. Eu quero ser aqui
posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, cante isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, clame, peça. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. CançãoNovaPlay.com. Assine já!